Não, é o seguinte, cara. Como você bem falou, existe uma identificação muito grande do João Guilherme com o Flamengo. Por motivos óbvios. Eu narrei um momento histórico do Flamengo. Mandou um malvadão e tudo mais. Malvadão, uma série de situações e de bordões, e num momento que foi histórico para o Flamengo, né? Uma trajetória, uma conquista de Libertadores da América 38 anos depois, né? Então foi algo que de fato colou, marcou. Gabigol, incrível. Incrível. Pelos poderes rubro-negros de Gabigol, tem uma série de coisas. Incrível. Tem uma série de coisas. Mas assim, então, num determinado momento... Tá nervoso, Croix? Não, é porque eu acho engraçado. Eu imagino o Tá Vascaíno ouvindo pelos poderes de... eu imagino o que ele faz. Tomar Muito suco bom. de caju. Puta. Mas aí, cara, e houve uma sequência disso, né? Em 2021 eu continuei fazendo jogos do Flamengo e tal. Inclusive, eu conto isso com muito orgulho, porque eu acho que isso é um fato histórico. As 6 maiores audiências da TV fechada em 2021 foram jogos do Flamengo, em que eu estive participando da transmissão, narrando, naquele ano, né? Inclusive Flamengo e Palmeiras na final. Mas aí qual foi o entendimento? Pelo menos foi o que me falaram. Assim, houve um temor de uma identificação muito acentuada de um profissional com um determinado time. Então a ideia, que é compreensível... Eu também acho. A ideia é a seguinte, poxa, o João Guilherme ele é um locutor esportivo. Ele não é um locutor flamenguista, ele não é um locutor da Flá TV, que é a TV do Flamengo. Então ele tem que narrar o jogo do Corinthians. Eu narrei Corinthians e Boca. Opa! Os gols do Maico e tal. Ele tava lá, narrei lá. Tem que narrar o Atlético Mineiro, o Galão da Massa, aquela coisa toda, o Atlético Paranaense, o Internacional, o Vasco, o Botafogo. Blá, blá, blá. Então esse foi o pensamento. Esse foi o pensamento. E eu passei a fazer jogos na Libertadores, no caso, né, especificamente, de outras equipes. Fiz jogo do Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians e tal. Mas, de fato, existem situações que já era. Não tem mais jeito de desvincular o João Guilherme do Flamengo, porque por mais que eu fique muito tempo sem fazer o Flamengo, mas para mim é uma honra, é um orgulho muito grande. Sempre a torcida do Flamengo vai estar ali lembrando do que aconteceu. Participo lá, os Então, bordões estão Mas inevitável. com razão, cara. Assim, Tem que aprender a conviver. mas aí é que tá. Surgirão várias outras oportunidades de repente você fazer um momento histórico do Vasco. Sim. Mas ele fez do Palmeiras em cima do Flamengo, pô. E o Davidson, A narração do jeito, isso é uma coisa de arrepiar, mas olha só. O herói, até você ficou arrepiado? Porra! É porque O herói improvável, Davidson! Cara, vamos fazer um exercício aqui, óbvio. Eu narrei um momento histórico do Corinthians. Do Coringão? Romarinho, o Iluminado. Que isso. Boca, Cavadinha? Cavadinha. Que delícia, A Fiel que até hoje isso. fala comigo disso Porra, aí. bom demais. Bom demais. É que, de fato, cara, houve uma identificação muito grande. E uma coisa também que, assim, vão ficar bravos comigo, mas é verdade. O Flamengo, ele tem a maior torcida, e por ter a maior torcida, e você, corintiano, você vai entender isso também, ele gera mais engajamento e mais audiência para o bem e para o mal. Para o mal, Verdade. claro, com certeza. Então isso influencia nesse raciocínio. Já tive momentos históricos com outras equipes, várias outras equipes. Mas quando se fala de Flamengo, Corinthians, É outra coisa, né? é diferente. Mas isso é louco. Porque tem mais gente envolvida pro bem e pro mal. Aí... Mas isso é um pensamento assim das pessoas que querem usar disso pra criar polêmica tão limitado, porque ó, se você for pegar o Galvão olha o gol do Mundial do Corinthians, só que o Galvão narrou vários outros mundiais também, e ninguém fica com essa, mas olha, identificação, cara. E o Galvão é flamenguista total, né? O Tipo, cara todo tá mundo sabe. fazendo o trampo dele. Mas ele o cara tem ali que é botar profissional, emoção. é Claro, profissional. lógico. Sabe qual que é o problema? Não É que tem time. ele vai lá e vai narrar o momento do Flamengo. Aham. E aí, pô, as pessoas querem que você narre o gol como? De uma final de Libertadores, o gol Não, do e Flamengo. aquela de 2019, Cara, né? não dá, não existe E aquela isso, de 2019, pelo amor de Deus, colocou de tava- volta. gente, Quando a gente pelo amor estava de Deus. conversando do... É eu não vou verdade. lembrar. Eu não vou lembrar exatamente, mas eu acho que quando a gente estava vendo de fazer o Carioca no ano passado, que antes de conversar com o Otávio e tal, a gente estava pensando em vários narradores e tal. Alguém me apresentou uma narração que eu achei incrível também. Eu não lembro de quem era, eu não sei nem se era do Otávio mesmo.
mas o cara mostrou a narração, acho que foi um gol do Vasco. O cara narrou de um jeito que eu fiquei, caralho, muito foda. Esse cara é vascaíno. Depois ele narrando um gol do Flamengo, e eu fiquei, caralho, puta, pensei que ele fosse vascaíno, tá ligado? Porque quando o bom profissional tem isso, assim, o cara, Claro. independente do time que ele torce ali, ele vai imprimir lógico. emoção. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, e outra coisa também, nós que trabalhamos com o esporte, principalmente com o futebol, a gente tem que entender que nós somos julgados por um público que é movido inteiramente pela emoção. Sim, sim. Eu vou contar uma história aqui que envolve Vasco e Corinthians. Um dia feliz pra você. Opa. Já sei. Eu narrei no Sport TV no dia 14 de janeiro de 2000, O Diego Vasco Day? e Corinthians, final Diego do Mundial Day. de Clubes. Aham. Corinthians campeão do mundo. Eu narrei aquele jogo, tava com o Raul Plasma, Sérgio Lobo, a equipe lá do Sport TV que tava comigo. Não, achei Cara, que você ia falar do Diego Day, esse é o do Mundial. Não, do Que o Diego 2000. Day também é importante. 2000 lá no Maracanã e tal, Vasco Corinthians e tal, dois timaços na época e o Corinthians foi campeão nos Sim. pênaltis. Antes só, desculpa, Sim, pode não. que as pessoas falam desse Mundial de... Vai ver esses dois times. Quem Não, tava mas jogando é verdade, nesse do timaço. Vasco e do Corinthians? Porra, timaço. Era um Do- time- era não, dois cara, eu absurdo, lembro exatamente era desse absurdo. Vasco aí, cara. Era Eu absurdo. odiava esse Vasco aí, tá ligado? Foi um momento difícil, né? Foi. Mas você teve alegrias também ali naquele momento. Ah, Naquele período teve. pô, mas assim, mas eu foi sofri muito sofrimento. Eu sofri muito mais do que qualquer alegria. Ah, sim, exatamente. Era porque era o time forte. Mas aí, cara, eu fiz lá a transmissão, Vasco Corinthians. Aí, muito engraçado, terminou a transmissão, eu recebo uma ligação de um amigo meu aqui de São Paulo, corintianíssimo, né? E aí ele, João, legal, Coringão, campeão do mundo, pá, maneiro. Porra, cara, mas eu não consegui ver o seu jogo, não consegui ver a sua transmissão, não. Eu falei, pô, mas por quê? O que que houve, cara? Ele falou, pô, você estava muito carioca. Você é carioca demais, você estava puxando muito pro Vasco. Eu falei, pô, cara, desculpa, eu não percebi, foi mal, fiquei com aquilo na cabeça. Aham. Passou um tempo, naquela mesma noite, eu recebo a ligação do sogro do meu irmão, que é um enorme vascaíno, baita vascaíno, e tava puto pra cá. Me ligou, porra, perdemos o Mundial, aquela coisa toda e tal. Tentei te assistir. Falei, porra, mas como assim, pô? Não deu, você tava muito corintiano. Você tá morando em São Paulo, você tava puxando muito pro lado do Corinthians, timão toda hora. Aí eu não consegui, eu falei, pô, cara, desculpa e tal. Eu desliguei o telefone e a partir daquele momento eu comecei a relevar esse tipo de comentário. Torcedor é por Porque emoção, né, cara? é isso, cara. Quando o time ganha e o cara transmite a vitória daquele time, o torcedor, ele na maioria das vezes vai achar que foi sensacional, que você é pé quente. Narrador é pé quente. O narrador, muitas vezes, na cabeça do torcedor, isso é o mal barato, é a fantasia, é o lúdico. Porra, se o narrador tiver, o time vai ganhar. Então, se ganha, é o pé quente. Se perde, pô, bota pé frio, cara. Não bota esse cara pra narrar o jogo, não, que o time vai perder. Então é isso. E a gente tem que respeitar, até porque nós, quando não estamos trabalhando em casa, nós somos iguais ao torcedor. Nós somos torcedores, temos time, Claro. xingamos o árbitro, falando que o técnico é burro. Porra, mexeu tudo errado, caralho. Pô, esse caneleiro que tá jogando aí. A gente é igual. Mas quando a gente tá trabalhando é uma outra coisa. Só que nós somos julgados por este público, que tem todo o direito de ser assim, porque o torcedor é emoção, ele tem que se divertir. E aí você tem que filtrar isso. É isso que acontece. Essa é a nossa vida.